queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor nos abençoe por intermédio dos Espíritos bons, através das vibrações mais salutares possíveis e que elas possam nos alcançar, nos abençoar, nos envolver, fomentar o melhor de nós, a fim de podermos acessar a essência das reflexões atinentes ao tema de hoje e podermos extrair aquilo o de que carecemos, aquilo o de que necessitamos, aquilo que mais precisamos. Foi Protágoras, filósofo pré-socrático, que estabeleceu que o homem é a medida de todas as coisas. Essa expressão célebre desse pensador, que varou as épocas e que foi utilizada de diferentes maneiras e que pode ser interpretada por diversos aspectos. Um deles é talvez o mais pacífico, mais aceito, aquele que é consensual, que é a ideia de que o ser humano é referência para o próprio ser humano. E que o maior desafio, dizemos nós, do ser humano é o próprio ser humano. O que significa dizer, e não obstante essa frase ter sido utilizada, particularmente no âmbito sociológico histórico, como fundamento básico do futuro humanismo, quando lentamente, do ponto de vista histórico, a sociedade ia lentamente se desvencilhando do paradigma teocêntrico que dominou boa parte do mundo, ou totalmente o mundo medieval, graças a cujo paradigma se acreditava ou se defendia a ideia teocêntrica que colocava a divindade no centro das grandes questões, mas do ponto de vista pejorativo, porque o que em verdade predominou na era teocêntrica era o dogma, a imposição e a supressão do livre pensar. O raciocínio livre, tão caro e tão conhecido na antiga Grécia, o debate livre, as grandes reflexões do período helênico da Grécia antiga, particularmente aquela Grécia que se notabilizou na época de Sócrates e Platão, foi suprimido para a mentalidade teocêntrica na qual o dogma, as verdades inquestionáveis estabelecidas pelo poder eclesiástico, pelo poder religioso, que se associava com a política do mundo, deveria predominar. É assim que o humanismo que começou as suas bases com grandes pensadores, especialmente na época do renascentismo e logo depois, que estabeleceu aquela grande mentalidade de valorizar a criatura humana e de retirá-la da desqualificação que a fé cega ancestral havia colocado nela. A ideia de que ele era apenas vítima do pecado, da sombra, do mal, e que se só salvaria através de uma entrega irracional, de um devotamento ilógico e de rituais e cultos exteriores de obediência às instituições humanas e aos seus representantes. O humanismo vem para criticar de alguma forma essa mentalidade e para colocar o homem como a medida de todas as coisas. No entanto, a frase de Protágoras, em que pese ficou bastante associada ao paradigma humanista, de maneira justa, aliás, de maneira coerente e correta, parece-me essa frase mais profunda do que apenas a defesa de um paradigma humanitário, de um paradigma onde o humano se coloca em evidência. Mas a frase, na verdade, coloca para nós um desafio, que é a necessidade de entender a natureza do ser humano. Qual é a essência do ser humano? Qual é a sua natureza?
Quais são as suas idiosincrasias? Qual o seu propósito teleológico, isso é, a sua finalidade, para a qual ele se encontra na Terra? Qual é o sentido existencial? O significado? Em que pese haja sentidos particulares. Cada criatura que confere, que encontra e que dá, que consegue descobrir ou que consegue estabelecer um sentido para as coisas, segundo alguns, já que as coisas não têm sentido em si mesmas, só quando o indivíduo consegue encontrá-lo, que é de natureza particular, pessoal, subjetiva. Mas se há sentidos particulares, não haveria um sentido coletivo? Não haveria um significado inerente a todos os seres humanos, que estaria acima pairando dos sentidos particulares que cada qual confere às suas existências? Se há um sentido relativo a o que é absoluto? Qual é a natureza do ser humano? Quais são as suas características? Qual a sua origem? Qual a sua finalidade? Porque a partir do momento em que se define a natureza e a realidade do ser humano, se pode, por extensão, por consequência, compreender a realidade que o cerca e para a qual ele se encontra envolvido. Talvez por isso que essa frase de Protágoras merece tanta consideração e invariavelmente é mencionada, é citada como sendo o desafio filosófico de conseguir se descobrir, de identificar e de cada vez mais conhecer a estrutura do ser humano, muito complexa, aliás. E quando nos referimos à estrutura do ser humano, se ficarmos apenas na dimensão superficial, isto é, superficial entre aspas para nós, a dimensão orgânica, biológica, já teríamos muitos desafios, alguns dos quais para a ciência acadêmica, materialista atual, são ainda insolváveis, são ainda indevassáveis, são ainda carecentes de soluções mais apropriadas. A verdade é que a estrutura do ser humano, e quando eu falo estrutura, eu estou me referindo à estrutura orgânica e psíquica, apesar de que o nosso tema e o texto que nos serve para fundamento do tema se refere especialmente à estrutura mental do ser humano, ao complexo mental, aquilo que os psicanalistas chamam de aparelho psíquico, desafio, intrigante, cuja ciência acadêmica quase sempre está ainda engatinhando. Qual seria, portanto, a estrutura psicofísica do ser humano? Quais seriam os seus desafios? O que é que a gente pode ainda conceber? O que é que a gente dá para entender nos momentos atuais, na época atual? A verdade é que essa luta, essa necessidade de desvendar o ser humano é antiga. Na ciência, na filosofia e na religião. Na antiga tradição grega já mencionada, sempre houve o dualismo do espiritualismo grego e do atomismo grego. Dualismo binário que ao longo dos tempos foi sendo apresentado de maneira diferente na roupagem, mas cuja dicotomia era a mesma. De um lado, o espiritualismo geral, de outro lado, o materialismo ancestral. Em cada época, esses dois focos de luta ou de discussão recebeu nomenclaturas diferentes ao longo da história, mas essencialmente é o mesmo atomismo de Leucipo Lucrécio Demócrito na Grécia e o espiritualismo ou idealismo socrático, platônico, aristotélico também da Grécia, que recebeu roupagens distintas, porque na velha Grécia se remontava essa ideia de que deveria haver algo para além da física, uma metafísica. E, de um outro lado, a ideia de que o ser humano, a sua estrutura psíquica, portanto, a realidade que o cerca seria constituído de partículas fundamentais, que se dissolveria e perderia a sua vitalidade no momento da dissolução molecular, da dissociação atômica. Essa é, a grosso modo, falando de maneira sucinta e econômica, essa dicotomia histórica ao longo das épocas que sempre predominou nas teses e nas antíteses de discussão. A verdade é que ao lado delas,
do ponto de vista da ciência ou da pseudociência ancestral, a tentativa de entender o ser humano do ponto de vista científico ou pseudocientífico ou místico, esteve encarregado também na Grécia e mais tarde nas outras sociedades, nas teses de Galeno e também advogada por Hipócrates, o pai da medicina grega, a partir das teorias humorais, a doutrina dos humores, que não apenas estabelecia uma tipologia comportamental, tipos, que seriam tipos para tentar entender o ser humano em termos comportamentais, mas que também estariam associados ali a funcionamentos orgânicos específicos. A tese dos humores, fleuma, bilis amarela, bilis negra, sangue. Essas substâncias que estariam em harmonia, desarmonia, e a depender da quantidade ou da escassez ou da carência, se estabelecia um tipo da criatura, um tipo humoral, e a partir daí se entenderia não apenas a criatura do ponto de vista orgânico, mas também do ponto de vista comportamental. Por incrível que pareça, essa tese de Galeno, essas ideias de Galeno e de Hipócrates, permaneceram como quase que a única explicação do ponto de vista de uma tentativa de modelo de saúde por mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Porque Galeno e Hipócrates remontam aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E essa ideia foi a explicação científica de toda a Idade Média. Então passou toda a Grécia Antiga, toda a Antiguidade, e perlustrou, passou também por toda a Idade Média, cerca de 1000 anos, como única forma de explicação de saúde e doença, da estrutura física e da estrutura psíquica da criatura humana. Essa, portanto, era a ideia. Mas, de maneira pontual, e não de uma maneira assim como bloco hegemônico, alguns pensadores tentavam entender o ser humano de uma forma diferente. Quem não se recorda de René Descartes, que estabelecia as teses do racionalismo, com algumas tintas de idealismo e de mentalismo, Descartes tentava sustentar a ideia de que o ser humano é um animal que raciocina e que deve ser, de alguma forma, diferenciado pela sua natureza, que é psíquica, mas que também é espiritual. O espiritualismo, no entanto, cartesiano, está muito submetido a um esquema psicológico e não necessariamente um esquema religioso. É uma mente que não é física, mas não entra em detalhes se essa mente sobrevive à morte, se essa mente continua, ou se é uma dimensão invisível, dimensão não material, que só vive enquanto o corpo vive. O que significa dizer que não é um espiritualismo conforme o espiritualismo que a gente entende do ponto de vista espiritual, metafísico ou religioso. Ao lado de Descartes, outros pensadores, como por exemplo Jean-Baptiste Lamarck, mais tarde, através da sua obra principal, a Filosofia Zoológica, que ele publicou e que se tornou notória e conhecida, defendendo a ideia de que o ser humano é um animal convencional, à semelhança dos outros seres humanos da escala zoológica, com particularidades, e que foi se diferenciando a partir de determinados hábitos, de determinadas vivências, e a partir daí, a compreensão do ser humano passa a sofrer profunda modificação nas academias que começam a surgir. Estamos falando aqui do final do século XVIII, começo do século XIX, e mais tarde, a Lamarck, temos a contribuição de Charles Darwin, que, assemelhando-se a algumas afirmativas de Lamarck e diferenciando em outros aspectos, apresentava o evolucionismo, a seleção natural e a ideia de que o ser humano seria um ramo de algumas linhagens do hominídeo, do homo primitivo, do australopithecus e de seres ainda mais ancestrais primitivos que se assemelham aos chimpanzés, tese, aliás, confirmada pela engenharia genética, graças à semelhança genética nossa, por exemplo, para o macaco rhesus, que é de mais de 90% do ponto de vista sanguíneo, do ponto de vista biológico, dos cromossomos, do projeto Genoma. Muita gente não gostou da ideia, mas ninguém perguntou ao chimpanzé se ele gostou da ideia de ser primo do primeiro grau nosso. É provável que não tenha gostado. Mas essa ideia, portanto, que foi mais tarde sendo confirmado na época em que Darwin não tinha, que era microscópio, laboratório e mais tarde engenharia genética que ele não possuía, né? E as experiências da biologia molecular, naturalmente que fizeram época e começaram a demarcar uma alteração na compreensão do ser humano. Mas foi em 1861, numa data muito conhecida entre os espíritas, 18 de abril desse ano, que foi apresentado um relatório
na Sociedade Científica de Paris, a respeito de uma experiência científica que modificaria a mentalidade científica da época e para todo sempre. Narra, aliás, Jean-Pierre Changé, o famoso e ainda vivo neurologista francês, que quando esse relatório foi apresentado, o mundo científico treme nas suas bases e ele demarca ali, para Jean-Pierre Changé, ali era o início da neurologia contemporânea. Porque o relatório apresentava uma experiência com um paciente que era o senhor Le Borgne, Monsieur Le Borgne, mas que a história na época não conseguiu anotar o seu nome, e o seu nome passou quase desconhecido da experiência, permanecendo anônimo, graças à nomenclatura com a qual ele ficou conhecido. A nomenclatura que é uma sílaba TAN. O paciente TAN, até hoje quando a gente diz que alguém não é certo da cabeça, a gente diz que é TAN, em homenagem a ele. O senhor Le Borgne, ele tinha uma dificuldade de articular palavras e de verbalizar as suas ideias. O que era interessante é que a sua problemática apresentava características muito específicas. Ele conseguia compreender o que ele estava dizendo. Se fosse responder uma pergunta por escrito, ele respondia de uma maneira coerente. Mas se lhe fosse perguntado e lhe solicitado a resposta em termos orais, verbais, ele não conseguia articular uma palavra, só verbalizando a sílaba TAN. Por isso, houve uma investigação muito acurada em torno dele. Mais tarde, ele contraiu uma doença. A sua perna, inclusive, foi amputada graças a uma gangrena. Gangrena essa, infecção que já havia caído na corrente sanguínea e que mais tarde evoluiu para o óbito, depois do que o cientista, com a sua equipe que o analisava, resolveu se fazer uma trepanação craniana, retirou o cérebro para examinar, e depois que a lâmina aguçada começou a penetrar algumas partículas, algumas regiões cerebrais, o doutor Paul-Pierre Broca encontrou em uma área uma resistência maior. Resistência essa que mais tarde fez com que ele dissecasse ainda mais o cérebro. Aquela área que oferecia resistência possuía um tumor e uma leve despigmentação. Essa área, que ficaria na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, seria a área que seria denominada como centro de Broca. Mais tarde, centro da fala. Centro de Broca, em homenagem a Paul-Pierre Broca. Ele vai declarar, de maneira até marqueteira e propagandística, que o homem fala não pela garganta ou pela boca, mas por essa região do cérebro. O paciente, portanto, tinha uma afasia, diagnóstico na época, afasia táctica motora, graças à qual ele não conseguia verbalizar e articular palavras. O centro de Broca, portanto, era o início de uma mentalidade que colocava no cérebro as aspirações antes não imaginava. Porque nas teses de Galeno, as substâncias que eram produzidas pelo organismo eram produzidas essencialmente pelo fígado. Então havia a ideia de que as pessoas pensavam pelo fígado e sentiam pelo coração. Algumas pessoas ainda acham, tanto que sentem tanto pelo coração que se dão mal na vida. Que amam tanto com o coração, era até melhor amar com a cabeça. Que só se dão mal. Como diz Divaldo Franco, as pessoas amam tanto com o coração. Um beijo no seu coração matou a pessoa, porque para beijar o coração. Em verdade, não é o coração que ama. Claro, Pascal se referia ao coração como sentimento do amor. O próprio Jesus falava dos puros de coração, né, dos devotados de coração, porque era um símbolo metafórico, simbólico. Porque, em verdade, o coração não ama. Algumas pessoas insistem em dizer, não é verdade. Tem gente que até quer bater boca comigo. Não é verdade. Porque quando eu amo, sinto uma dor fininha, é gases. Em verdade, a pessoa ama pelas endorfinas cerebrais, por aquela satisfação do afeto que a produção dos hormônios, do ponto de vista orgânico, é claro, produz. E é essa a constatação que se chegou naquela época, que o cérebro tinha uma importância não dada. E que as pessoas não raciocinaram pelo fígado, embora eu acho que algumas pessoas pensam pelo fígado. Um amigo meu disse que a mulher dele pensa assim pelo fígado, que quando ele chega em casa, olha pra ele, bota logo a mão no fígado. Então, algumas pessoas pensam. Mas, enfim, a verdade é que o cérebro passa a ser agora examinado. Surge um período fantástico, frenologia de Gall, as grandes investigações de Gall, as grandes investigações, as investigações dos neurônios que avançaram de maneira fenomenal, de maneira inimaginável, para nos fornecer hoje o conhecimento do cérebro como nós temos,
que tudo começou, segundo Jean-Pierre Changé, naquele momento especial do paciente TAN. A verdade é que o organicismo científico, que surgia naquele momento como única mentalidade para explicar, separando-se das mentalidades espirituais, religiosas e metafísicas que eram mal vistas, graças à castração e à prisão que o pensamento livre e a ciência sofreu. A ciência agora queria se divorciar de qualquer mentalidade e não se envolver com propostas metafísicas que, para a ciência do momento, eram um retrocesso, era um atraso, e era necessário se afastar da mentalidade religiosa para descobrir mais. Entusiastas, alguns inclusive conhecidos, da ciência, intelectuais, bastante empolgados com essa mentalidade científica que agora descobriu o cérebro, que fazia associações do cérebro com as suas funções, chegaram a dizer, como é o caso de Thomas Edison, muito conhecido. Thomas Edison chegou a dizer: eu não dou até 1920, segunda década do século XX, para que a ciência descubra tudo e não tenha mais nada a pesquisar. Era um gênio, mas falou uma coisa que na verdade não é verdade. Aliás, os cientistas são péssimos para fazer profecias. Quase sempre erram. Então, outros também assim falavam. Surgia a mentalidade organicista, a mentalidade de que a realidade física desconstruída daria a solução para todos os problemas humanos e o ser humano iria descobrir todas as questões do universo. Essa é a ideia. E, portanto, a mentalidade filosófica, que também se torna materialista, e a mentalidade religiosa, que fica acuada, fazia o caldo de cultura da época, o paradigma da época, que via, portanto, na experiência material de laboratório empírica, a única forma de acesso à verdade. Essa, portanto, era a ideia vigente, era a ideia que predominava. Fisiologistas, anatomistas, anatomopatologistas das grandes regiões da Europa na época, estou falando final do século XIX e começo do século XX, chegaram a declarar que a ciência vai desconstruir a alma, a espiritualidade, vai derrubar essas teses que são teses de quem não sabe pensar. A semelhança de Cuvier e Florence, dois fisiologistas do laboratório de Paris, de anatomia, chegaram a dizer, gargalhando: nós dissecamos centenas e centenas de cadáveres e nunca encontramos lá a alma. É claro que não ia encontrar. Se tivessem lido uma obra de Leon Denis, que à época havia sido publicada, obra essa que Leon Denis diz mais ou menos assim: se queres ou se quereis encontrar a prova da existência da alma, é só procurar um corpo do qual ela acabou de sair. Que ali há o sintoma de que algo havia vitalizando e que saiu. Mas esses grandes homens e mulheres, essas personalidades, esses intelectuais, rejeitavam qualquer proposta metafísica. Carlos Vogue, representando uma equipe de biólogos e químicos alemães, chegou a declarar de público: a alma é uma sudorese cerebral. É um suor do cérebro. É uma secreção que o cérebro produz, à semelhança da urina que é segregada pelos rins, ou bilis que é segregada pelo fígado. Portanto, a alma é uma sudorese cerebral. Essa expressão ficou, inclusive, muito conhecida do materialismo científico do século XIX e XX. Essa era a ideia. Então surgiram obras para explicar assim. E a psicologia, ciência do comportamento, nasce enquanto ciência nesse momento. Estamos nos referindo à década de 80 do século XIX. Em 1879 para 1880, o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha, de Wundt, é fundado. E, apesar das discordâncias dos teóricos, boa parte dos teóricos atribuem o nascimento da psicologia científica à criação desse laboratório. 1879 na Alemanha. Surgia a psicologia enquanto ciência. Por que enquanto ciência? Porque do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da reflexão, o termo psicologia era uma espécie de reflexão que filósofos faziam. Psicologia significa estudo da psique. Psique em grego é alma. Portanto, psicologia, na raiz da palavra, na definição da palavra, significa estudo da alma. Mas era apenas um departamento das discussões filosóficas, se há ou não há alma. Daí, a gente pode dizer que os grandes psicólogos do passado eram filósofos, que se interessavam por examinar e por debater essas questões. Mas enquanto ciência, a psicologia então é fundada em 1879,
nascendo já com esse caldo de cultura materialista organicista, e embora o nome continuou psicologia, não tentaram mudar, não era estudo da alma. No máximo, estudo do comportamento. A princípio, as reações de estímulo, de sensação, de percepção, que são os processos básicos da psicologia que eram testados em laboratório, com cálculos matemáticos, alguns muito complexos, era o objeto de estudo da psicologia propriamente falando. Mais tarde, no entanto, começa-se a tentar estudar o comportamento. Como é que o ser humano se comporta e qual a causa do comportamento. Qual é a causa ou as causas que fazem o ser humano se comportar como se comporta. E aí a psicologia sai da esfera laboratorial e vai para o entendimento do comportamento humano na esfera social. Portanto, se relacionando com a antropologia nascente, com a sociologia nascente e assim por diante. Vamos encontrar então aí os grandes teóricos, de Watson, no behaviorismo americano, a Skinner, no behaviorismo radical. Nós temos grandes pensadores que tentam entender o ser humano do ponto de vista do comportamento. E assim, o comportamento, e não a alma, é examinado pelo comportamentalismo americano, que chega a dizer que a causa do comportamento humano está no meio ambiente. É o meio que reforça você a se comportar como você reforça, como você se comporta. E se você está se comportando dessa forma, porque na sua história de vida o meio lhe reforçou a se comportar como tal. O que é verdade, não é mentira. Apenas, do ponto de vista do nosso entendimento, a resposta está incompleta. Mais tarde veio a psicanálise de Freud, que teoricamente é atribuída à produção ou à publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, que Freud publicou em 1900, que vai contestar essa tese behaviorista dizendo que há forças internas e determinantes do ponto de vista psíquico que produz o comportamento do ser humano e que tem a ver com a sua formação da infância, a formação do sujeito. De um lado, o ambiente que gera o comportamento. Nós somos, portanto, criaturas sujeitas ao repertório ambiental que nos faz nos comportar como nós nos comportamos. De outro lado, a psicanálise que dizia que a causa do comportamento estava em motivações e em desejos internos que a criatura foi elaborando e foi internalizando, foi desenvolvendo nas relações familiares e assim por diante. E essa briga entre psicanálise de um lado e comportamentalismo do outro durou e ainda dura décadas. As discussões, qual é o conceito de homem mais acertado? Qual é a visão de ser humano mais justa? A da psicanálise, dos impulsos, das tendências interiores, embora a psicanálise falasse de coisas um pouco meta, não chega a ser uma metafísica, mas um pouco meta, tanto é que a psicanálise chegou a ser chamada metapsicologia, porque não fala de algo visível, concreto, fala de impulso, e o impulso não pode ser visto, não pode ser detectado no microscópio, fala de inconsciente, que são, na verdade, conceitos, mas que não podem ser confirmados do ponto de vista de ser palpáveis. Apesar disso, a psicanálise define o ser humano como essencialmente material e que ainda assim é fruto de um determinismo. Enquanto os teóricos do behaviorismo falavam que o ser humano não é livre, Skinner tem uma obra que chega a dizer que liberdade é um conceito ilusório, um mito. A liberdade não existe. Ele chega a dizer isso em um dos seus livros. Freud também dizia que não havia tanta liberdade assim, porque nós somos determinados pela evolução psicossexual, as fases do desenvolvimento infantil que ditam a nossa forma de funcionar. Essas são as teses, a grosso modo, é claro, da psicanálise e do behaviorismo. Mais tarde veio uma outra escola, considerada a terceira força em psicologia, a psicologia humanista, que era mais uma crítica aos modelos da psicanálise, que consideravam o ser humano apenas nas suas neuroses, nas suas estruturas de perversão, nas suas tendências ao adoecimento, ou seja, na sua disfuncionalidade. A crítica que a psicologia humanista fez não foi propriamente estabelecer algo totalmente diferente, mas dizer que a psicanálise só focalizava nos transtornos, no adoecimento, nas neuroses da criatura, sem considerar os potenciais que a criatura traz. A psicologia humanista, com seus teóricos, dava um passo para compreender o ser humano também nos seus recursos. Mas intrinsecamente os grandes teóricos da psicologia humanista, pelo menos no seu começo, também viam a criatura humana como um sujeito físico, que tinha potenciais e que tinha neuroses, e que se acabava com o tempo. Um ser humano, portanto, material, e, portanto, o cérebro era o autor do pensamento, o cérebro era que abrigava a psique humana e, portanto, o comportamento humano é fruto do cérebro. Porque se nós somos apenas o cérebro ou o corpo, a nossa forma de comportar está em nossos neurônios. São os nossos neurônios que ditam o nosso funcionamento
e a nossa forma de nos comportarmos. É assim que nós vemos, portanto, nessa perspectiva material e sem metafísica, na psicanálise, no behaviorismo, comportamentalismo americano e também na psicologia humanista, as teses essenciais da psicologia enquanto ciência. Bem se vê que não é uma psicologia em si, não é um estudo da alma, estudo do comportamento, estudo da mente humana do ponto de vista material. E é nesse caldo de cultura que um grande teórico e fisiologista francês, Pierre Janet, lança uma obra chamada Le Automatisme Psychologique, o automatismo psicológico. Nessa obra, Pierre Janet vai dizer que da mesma forma que existem fenômenos automáticos que acontecem no organismo, respiração, batimento cardíaco, movimento peristáltico, circulação sanguínea e tantos outros fenômenos que se dão sem o esforço da nossa vontade, sem a contribuição da nossa mente, diz Pierre Janet que devem haver, porque ele faz uma especulação, devem haver fenômenos automáticos também no cérebro, no psiquismo da criatura, que fazem lembrar as ocorrências ditas paranormais. Essa obra foi o primeiro ataque do ponto de vista moderno, claro, do ponto de vista da época de Kardec, das mesas girantes e dos grandes paranormais que estavam, porque Pierre Janet viu os grandes paranormais da sua época. O primeiro grande ataque à mediunidade, aos fenômenos espirituais e mediúnicos. O Aksakov, mais tarde, Alexander Aksakov, faz uma obra, Animismo e Espiritismo, para, de alguma forma, responder a Pierre Janet. E houve um grande debate, mas a verdade é que Pierre Janet, na época, parecia vencer, como a sua elite de equipe, que tentava, de alguma forma, desconstruir a ideia dos fenômenos espirituais, fenômenos que estão na história, que sempre foram presentes, mas que, a partir daquele momento, começam a ser desconstruídos. Nessa mesma época, diz ainda Jean-Pierre Changé, que em 1882, num antiquário na Europa, um jovem que gostava de antiquários e gostava de coisas raras, encontrou alguns papiros em um antiquário antigo, alguns papiros que estavam sendo vendidos de maneira cara, porque eram papiros que pertenciam aos egípcios e que datavam possivelmente de 3.000 anos antes de Cristo. E ele, que se interessava por colecionar isso, pagou uma alta soma e adquiriu esses papiros. Mas ficou tão intrigado que mais tarde, frequentando a Universidade de Chicago, porque ele era norte-americano, estava em viagem, ele entregou à Universidade de Chicago e esses papiros ficaram ali em exposição durante quase 50 anos, de Jean-Pierre Changé. Até que alguém, um egiptólogo, que conhecia o idioma do Antigo Egito, começou a examinar e demorou muito tempo para decodificar, para chegar a colocações impressionantes. Havia descrito pelos egípcios naqueles textos técnicas de neurologia, técnicas de conhecimento do neurônio, do cérebro, numa época que era impossível, do ponto de vista histórico, conhecer aquelas coisas. A noção de neurologia, a noção de memória, a noção do organismo humano, a medicina era espetacular. E começaram a se perguntar o que é aquilo, como é que se consegue explicar aquilo. E esse dado notável na neurociências começa a abrir espaço a novas investigações. O Dr. Wilder Penfield, neurocirurgião e um dos grandes neurologistas do Canadá, inclusive professor do Departamento de Neurologia da Universidade de Montreal, é um grande autor, uma referência inclusive na neurologia até hoje, fazendo uma cirurgia com uma paciente anestesiada, com uma temperatura muito abaixo de zero, o que, em tese, impediria os impulsos eletroquímicos do cérebro por causa da baixa temperatura. Ele toca sem querer no meio da cirurgia com bisturi numa área cerebral da paciente. E por incrível que pareça, para sua surpresa, a paciente, ele era materialista, a paciente começou a cantar. Só que começou a cantar uma música que mais tarde, ao entrevistá-la, ela não se dava conta de que música era aquela, e quando foi investigar na sua biografia, percebeu que era a música que a mãe dela cantava quando ela estava grávida daquela paciente, quando a sua mãe estava grávida dela. O Wilder Penfield então começou a fazer investigações e se interessou muito pela memória. Dedicou boa parte dos anos da sua vida, e era respeitado dentro da ciência, para investigar a memória. E chegou a declarar, mais adiante, que há um elemento da memória que não parece ser cerebral. Há um aspecto da memória, uma parte da nossa memória que não parece ser neuronial.
e começou a se interessar, inclusive, por parapsicologia no final da vida, dialogando com Heine, o pai da parapsicologia, para entender a mente humana. O Wilder Penfield foi uma grande autoridade da ciência para tentar entender a consciência e a memória. E chegava a dizer que há uma dimensão da consciência que não é física. Há elementos fisiológicos da consciência que estão associados ao tubo neural, que tem a ver com a consciência de vigília, mas há uma parte que não é material, que não é físico. E a partir daí, ele de alguma forma declara, como declarou também Antônio Damasio, que a consciência é um mistério. Antônio Damasio, um dos maiores neurologistas do mundo atual, lançou uma obra sobre consciência, neurologista expert, uma referência no mundo, português inclusive. Ele lançou uma obra de 500 páginas, chamada O Mistério da Consciência. Ele faz uma revisão de literatura, de tudo que se disse sobre consciência, e chega no final da obra e conclui que a consciência é um mistério mesmo. Então quem vai ler a obra, já estou dando spoiler, o final da obra é esse. Ele chega a admitir que a consciência realmente é um mistério. Porque há elementos da consciência que o cientista materialista se esbarra e não consegue entender. A verdade é que a consciência começou a ser objeto de estudos, porque até aquele momento não era muito valorizada do ponto de vista do meio científico e, sobretudo, da psicologia. Consciência para a psicologia era a atitude de atenção desperta que eu tenho em vigília. Se eu estou aqui olhando vocês, eu tenho consciência de. Essa era a consciência, era um departamento, portanto, da atenção. Nada mais do que isso. Ou seja, quando eu me dou conta, quando eu conheço algo, quando eu acesso algo, quando eu visualizo ou percebo, eu tenho consciência disso. Essa era a noção materialista, a noção da psicologia acadêmica sobre consciência. Com a psicanálise, a consciência modifica um pouco, mas continua sendo uma parte ínfima do psiquismo humano. 95% do ser humano, dizem os teóricos da psicanálise, é inconsciente. Naquela metáfora da maçã, a casca é a consciência e a polpa, todo fruto, é o inconsciente. Ou como Jung definiu, a consciência é todo o Oceano Pacífico. O inconsciente, aliás. E a consciência é uma casca de nós jogada sobre o oceano, submerso no inconsciente. Essa era a ideia, e essa é a ideia que os teóricos da psicanálise fazem a respeito da consciência. Portanto, uma parte ínfima, uma parte pequena, uma parte fragmentada da estrutura do psiquismo humano. Foi Carl Gustav Jung, o psiquiatra de Zurique, discípulo de Freud, que começou a princípio na psicanálise, mais tarde se divorcia da teoria freudiana e começa a fazer a sua tese da psicologia analítica. E no final da vida, década 40, 50 do século XX, Jung vai enveredar, a partir do livro Resposta a Jó, a respeito da tese da consciência. E estabelece uma teoria sobre consciência. Vai dizer Jung que a consciência vai ser uma experiência ou um momento de amadurecimento psicológico. Muito mais do que apenas ver ou perceber as coisas. Porque ele examinou as feras nazistas. Ele examinou os tipos psicológicos que interessavam muito ele e a sua teoria. Ele tem uma teoria dos tipos psicológicos sobre aquelas personalidades célebres do horror, do genocídio. Ele examinou a estrutura de comportamento de um Goebbels, de um Himmler, de um Eichmann, de uma Irma Grise e ficou impressionado. Ele percebia que Eichmann, por exemplo, o grande carrasco nazista de Hitler, era um excelente pai de família, um extraordinário marido, fiel, dedicado ao lar, chegava em casa, brincava com os filhos, presente em casa, dedicado à família, mas quando entrava no campo de concentração se transformava num facínora, se transformava num monstro. Ele começa a examinar como explicar isso. Mais tarde, Hannah Arendt vai explicar também no seu A Banalidade do Mal. Mas como explicar isso? Esses indivíduos, Himmler chegava a vomitar se alguém fosse morto na frente dele, ele mandava matar pelas costas. Adorava música erudita, colocava os prisioneiros judeus que tinham alguma habilidade musical no violino, principalmente, a tocar para ele. E assim por diante. Indivíduos que tinham conhecimento cultural, que tinham erudição, que tinham informação, que tinham conhecimento sofisticado de ciência, de cultura e de filosofia. Mas não necessariamente tinham consciência na definição da palavra de Carl Gustav Jung. Diz ainda Jung nos seus textos, um médico que é especialista no sistema respiratório, pneumologista, que sabe dos efeitos destrutivos da nicotina e das 70 substâncias aproximadamente que tem no cigarro, inclusive petróleo, sabe o mal que causa, e não obstante conhecer tudo isso,
atender e dar conta de pacientes que estão sendo destruídos pelo câncer de boca, de garganta, de pulmão, efizema pulmonar, ainda assim permanece fumando. Um médico que conhece a estrutura gastrointestinal dos pacientes, que sabe do malefício do excesso de álcool no duodeno, no pâncreas, no fígado, no esôfago, e não obstante, permanece bebendo de maneira excessiva. E assim por diante. Nós vemos, portanto, que conhecimento não é necessariamente consciência. Conhecimento não confere, pode ajudar, mas a consciência prescinde do conhecimento. Jung, portanto, vai dizer que a consciência é uma experiência interior, uma experiência íntima, e um amadurecimento que ele associa ao processo de individuação. O indivíduo toma consciência, o indivíduo amadurece, o indivíduo desperta para finalidades mais profundas da vida. Essa era a conceituação de Jung a respeito da consciência. Ken Wilber, o teórico maior da consciência, começa a examinar as teorias da consciência. Esse grande sábio reúne tudo, lança a obra-prima dele chamada O Espectro da Consciência e vai dizer: consciência, e isso é uma proposta revolucionária, consciência não é um local específico, não é uma função da criatura, não é uma dimensão que se localiza em algum lugar. Consciência não é uma habilidade ou uma condição psíquica específica. Consciência é um espectro. A obra O Espectro da Consciência é seu best-seller, a sua obra-prima até hoje. O espectro, isso é, utilizou a metáfora do espectro da luz, por exemplo, espectro visível. A luz não é algo único, mas é uma irradiação de várias faixas, que o olho humano percebe do infravermelho ao ultravioleta. É o que o olho humano consegue captar das faixas da luz. A consciência é um espectro. Daí, determinadas terapias atendem a determinada faixa desse espectro. E determinadas terapias atendem a outra faixa. Ken Wilber vai dizer que a psicanálise de Freud, o behaviorismo de Skinner, ou a psicologia humanista de Carl Rogers, Abraham Maslow, todas estão certos. Em outras palavras, vou dizer de maneira mais simples. Tem gente que está precisando de Freud. Já tem outros que estão precisando de Lacan. Tem outros que estão precisando de repertório e assim por diante. De reforço. Porque essas terapias estão todas certas, só atendem níveis diferentes desse espectro. E a união delas faz, portanto, a união das necessidades da consciência. Em uma célebre entrevista ele vai dizer: eu me deparei com dois grandes gênios da humanidade e me perguntei, será que um dos dois está errado? Porque Buda diz, nas suas colocações, que é necessário enfraquecer o ego. E Freud, na psicanálise, sugere o fortalecimento do ego. São dois gênios, algum dos dois deve estar errado. E eu concluí que os dois estão certos. Em certos aspectos é necessário fortalecer o ego, estruturar o ego para ter autoestima, para ter autoconsciência. E em outros aspectos é necessário superar o ego, transcender e além do ego, que é isso que o Buda formulava. Mas os dois estão certos, porque é faixas diferentes de um mesmo espectro da consciência. Essa ideia é fenomenal, é excepcional, que abre espaço para outras mentalidades. Stanislav Grof, o psiquiatra tchecoslovaco, que examinou a esquizofrenia durante muitos anos e mais tarde, depois da terapia do LSD, que ele administrava, era permitido socialmente e legalmente, ele mais tarde vai enveredar para a pesquisa de respirações e de técnicas psicológicas para concluir que a consciência está além do cérebro. Que aquilo que a gente chama de consciência é a mente que não é física. Na mesma época, o Dr. Heine, pai da parapsicologia, vai declarar, depois de tanto estudar os fenômenos paranormais, eu chego à conclusão que a mente não é física, pode interferir no mundo físico através de processos não físicos. A mente não é física, mas pode interferir através de processos não físicos no mundo físico. A proposta do Dr. Heine, que vem de encontro, ou ao encontro, de Stanislav Grof, o pai da psicologia, que tem uma mentalidade espiritualista e que apresenta essa ideia de que o cérebro não detém a mente. Aquilo que a gente chama de consciência é algo que vai além do cérebro. Aliás, a obra dele prima é além do cérebro. Mais tarde, o Dr. Capra, Fritjof Capra, famoso, no seu ponto de mutação do tal da física, vai declarar que aquilo que a física quântica, física nuclear, ele era físico nuclear, Califórnia, aquilo que a física quântica, a física nuclear, estão chegando à conclusão, os yogis, os budistas e os sábios espirituais já sabiam por outros meios e por outras vias há mais de 6.000 anos.
essa junção entre ciência acadêmica sofisticada e espiritualidade, está no bojo da literatura de Capra. E aí vieram outros pensadores, teóricos da regressão, de Maurice Nefferton a Edith Fiore, que começaram a fazer hipnose nos pacientes, a princípio sem acreditar em algo espiritual, e percebeu que a regressão ia até a vida fetal, o paciente relatava em estado alterado de consciência de hipnose memórias da vida intrauterina, até que Maurice Nefferton, que foi o pai dessas terapias, por curiosidade, pediu para o paciente ir mais além do passado. E por incrível que pareça, o paciente revelava personalidades de antes. E surgia, portanto, a terapia de vidas ou vivências passadas, a hipnose regressiva a vivências passadas, que começou com Nefferton e recebeu uma série de teorias, uma série de investigações. Surge nesse bloco de pensamento, graças a esse conjunto desses pensadores, que eu estou citando aqui apenas uma parte, porque senão seria exaustivo, a psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força em psicologia, para além dessas três escolas, que vai não apresentar um modelo diferente contestando a outra, mas vai incluir todas e adicionar o elemento espiritual. Dizer que o psiquismo tem algo de físico, tem algo de pessoal, ou seja, de egóico, de humano, mas tem algo que vai além do ego, isso é, além da pessoa. Trans vai além, transcende a pessoa. Essa é a ideia da psicologia transpessoal, considerada quarta força, que vai falar em influência espiritual sobre o sujeito, que vai falar de memórias passadas, que vai falar de dimensão espiritual que deve ser cuidada, de religiosidade, de espiritualidade, do ponto de vista acadêmico, não do ponto de vista de orientação religiosa, e que de alguma forma conjuga muitos pontos com a doutrina espírita. Aliás, Gabriel Delany, discípulo de Allan Kardec, vai dizer em uma das suas obras, se não me falha a memória, O Fenômeno Espírita, vai dizer Gabriel Delany, disse ele no final do século XIX, da mesma forma que hoje, dizia ele, a física está precisando da astronomia para se tornar astrofísica e para tentar entender as questões do universo e do mundo. Vai chegar o dia que a psicologia acadêmica, dizia ele no final do século XIX, que a psicologia acadêmica vai precisar da doutrina espírita para entender o homem de uma forma mais profunda, de uma forma integral. Essa profecia de Delany se cumpriu, porque nós vemos a doutrina espírita abordar essas questões antes dessa elite de pensadores. No item 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem de uma forma maior: na consciência. A consciência, portanto, já havia sido enunciada pelos espíritos como uma dimensão transcendente, sagrada, espiritual, mas também interior. A consciência já havia sido mencionada pelos espíritos como uma experiência a ser penetrada, a ser devassada. A consciência, portanto, tem um aspecto superficial, que é aquilo que a gente falou, a consciência de vigília, a atenção que eu tenho é eu ter consciência do ponto de vista mais superficial, material. A consciência tem um aspecto subjetivo, que é a autoconsciência de si, é a avaliação que eu faço de mim, a avaliação emocional, a avaliação... O autoconhecimento é o quê? É o aspecto da consciência emocional que eu consigo acessar. E a consciência tem um lado que a gente pode chamar a dimensão espiritual, que é esse aspecto luminoso, é esse aspecto que a lei de Deus está contida nela. O que significa isso que os espíritos disseram? Significa que o potencial de uma árvore já está em nós em semente. Significa dizer que carregamos a divindade, entre aspas, em nós, através das suas leis que ele estabeleceu. Que a cosmoética do universo não está apenas fora, mas está vibrando dentro. Do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social e do ponto de vista espiritual. E quando eu agrido essa cosmoética, eu passo a sofrer as consequências, por um lado ou para o outro. Mesmo a níveis bem baixos. Se eu como demais, eu passo mal. É a lei de Deus que está dentro de mim, que está vibrando, que está regendo. É essa a ideia, portanto, que Allan Kardec vai desenvolver. Quando Ken Wilber, quando os grandes teóricos falam do espectro da consciência, Kardec pergunta no item 80, é uma questão que às vezes passa despercebido por nós. Olha a profundidade da questão. Questão 88 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma, têm uma dimensão limitada e constante? E os anjos, os benfeitores angelicais, aquelas entidades superiores responderam: aos vossos olhos não, mas aos nossos sim.
O Espírito é, se assim o quiserdes, uma chama. Uma chama. Olha o espectro. O Espírito é, se assim o quiser, uma chama. Um clarão ou uma centelha divina. Na 88, letra A, Kardec pergunta, essa chama ou centelha tem uma cor? Resposta do mundo espiritual. Para vós, ela varia do escuro até o rubi, conforme o espírito seja mais ou menos purificado. É um espectro. O espectro da consciência de Wilber, que já havia sido abordado pela doutrina espírita através de palavras muito mais simples, muito mais acessíveis. Portanto, meus amigos, quando nós falamos em consciência, falamos em algo na qual está a lei de Deus. Mas o que é que significa a lei de Deus estar na consciência? Significa dizer que eu já trago em mim um evangelho. Daí, Kardec vai chegar a perguntar qual é a necessidade da religião, qual é a necessidade dos livros sagrados, qual é a necessidade de uma palestra como essa se cada um tem a lei de Deus dentro de si? Qual é o sentido? E os espíritos... Boa pergunta. Os espíritos respondem, é porque o homem frequentemente a esquece. Os missionários vêm ensinar para nós aquilo que a gente ignora. O que significa dizer que esses missionários, vivendo essa lei de Deus, porque a lei de Deus não é um texto que se lê. Ah, eu vou acessar minha consciência para ler um texto. Não é uma Constituição Federal. É uma experiência que se sente. O espírito superior e puro, ele consegue já viver isso, respirar isso. Então ele vem à Terra para aí sim traduzir em palavras aquilo que se vive no sentimento. Por isso que quando você pega a Bíblia, você pega o Evangelho, você começa a ler, você se sensibiliza, emociona, muda de pensamento, muda de clima. Por quê? Porque você tem uma lei dentro de você. Você tem um Evangelho dentro de você. Você lê, causa ressonância dentro de você. Por isso é necessário fazer Evangelho no lar, fazer leitura. Por quê? Não é você saber de cor. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu sei de cor muitos textos do Evangelho, mas isso não vale nada. Porque uma coisa é eu saber de cor. Porque quando os espíritos dizem, frequentemente o homem a esquece, não é um esquecimento de memória. Não é um Alzheimer. Não é isso. Não é uma demência. Não. Na verdade, é um esquecimento emocional. Eu posso saber o texto de cor, mas eu esqueço emocionalmente de sentir, de estar conectado com aquele texto. Essa é a ideia. Daí, quando eu leio um texto, mesmo que eu já sei de cor, ao ler, eu acesso novamente aquilo, aquele conteúdo moral, aquele conteúdo emocional. Mas por que estamos falando disso tudo? Porque a nova estrutura que Joana de Ângeles propõe na mensagem do livro O Ser Consciente, livro que faz uma análise em cima da questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Essa é uma obra que compõe a famosa coleção psicológica do Espírito Joana de Ângeles. Essa coleção psicológica formidável, que é apresentada a partir de Jesus e atualidade, que Joana já escrevia sobre esses temas desde o final da década de 70. Olha a visão visionária. Olha o caráter de vanguarda que Joana de Ângeles teve. Quando essa série começou a surgir, muita gente achou muito esquisito Joana de Ângeles escrever sobre psicologia, sobre comportamento. Ela estava antecipando o que a gente está vendo hoje. Surto de depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade que toma conta e atormenta todos nós. Conflitos emocionais, transtornos emocionais. Ela falou em uma época que não havia ainda como há hoje. Ela estava os espíritos de vanguarda antecipam. Não precisava fazer profecia apocalíptica. Ela foi escrevendo sobre o tema. Para mais tarde, tanto é que Divaldo conta que quando os primeiros livros da coleção psicológica veio, as críticas caíram em cima dele. Divaldo escrever sobre psicologia, não tem noção nenhuma de psicologia. Imagine Joana de Ângeles, uma freira católica. O que é que ela quer se metendo com psicologia? E Divaldo foi se queixar. O povo não gosta das suas obras. E Joana respondeu, meu filho, você é espírita mesmo? Quer dizer, o guia, ele vai já, né, já coloca assim. Ele disse, por que a senhora duvida? Ele disse, eu estou achando que você não está tendo consciência espírita. Porque veja só, Kardec falava inúmeras vezes na obra que o conhecimento vem do mundo espiritual para a Terra e não o contrário. As ideias psicológicas que surgem no mundo partem daqui. E qual é o problema de eu ser religiosa? Eu fui religiosa no mundo. Aqui eu adquiri novos conhecimentos. E digo mais, qual é o problema do menosprezo com as religiões tradicionais? Você não sabe que ao longo de milênios e de séculos, o ofício da escuta clínica em psicologia e do entendimento da alma humana estava reservado praticamente para freiras, padres e sacerdotes?
que era ofício de escuta psicológica e de atendimento? E eu vou lhe dizer mais, meu filho. De Freud a Lacan passaram por nós. Os grandes teóricos da mente humana foram preparados, foram encaminhados por nós e quando chegaram aqui, foram avaliados nos acertos e nos erros. Então não ligue para isso e vamos continuar produzindo. Nossa, que coisa! Então, a nova estrutura do ser humano é essa estrutura que consegue, portanto, ver esses potenciais da alma. Potenciais de que somos portadores. A nova estrutura do ser humano que Joana coloca é uma ideia, somos espíritos, que não é tão nova assim, que é antiga, que é histórica, mas que o espiritismo complementa e ela vem estudar. Ela fala no texto a respeito do paradigma transpessoal, mas coloca a psicologia transpessoal, a ciência transpessoal, como uma pálida proposta da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai além da proposta científica. A psicologia, sem nenhum demérito para a psicologia transpessoal, que deu um passo avançado na compreensão do ser humano, que conseguiu fazer a gente entender melhor a natureza humana. Mas ainda assim, a doutrina espírita já tem propostas transpessoais. A proposta de, se somos espíritos, não somos apenas esse limite corporal, somos maiores do que pensamos que nós somos. Todos nós somos mais do que a gente acha que é. Porque aquilo que viabiliza-se, vou falar na linguagem psicológica, através do ego, através da experiência humana, é apenas pálido potencial da alma milenar que eu carrego. Mas não apenas isso. Se eu tenho esses recursos em mim, eu posso desenvolvê-los, acioná-los, ativá-los com recurso mental. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com a proposta da doutrina espírita, você consegue compreender os casos paranormais não como algo paranormal, mas como algo normal. Como potenciais da alma desenvolvido. Você consegue entender um Edgar Cayce, um Uri Geller. Você consegue entender um Daniel Douglas Home no século XIX. Um Hércules Mirabelli que levitava no ar e era fotografado. Que psicografou em 17 idiomas. Você consegue entender os fenômenos paranormais de Sai Baba, de Wolf Messing e dos grandes paranormais que movia objetos com a força do pensamento. Que produzia fenômenos extraordinários. Por quê? Aquilo são potenciais da alma que foram desenvolvidos. Jesus dizia, vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se o quiserdes. Através do silêncio interior. Através do mergulho em si mesmo. Através daquilo que o Espiritismo coloca de uma maneira tão simples, a gente lê e passa despercebido a profundidade do conteúdo. Quando os Espíritos dizem assim, dialogue com seu guia espiritual. Faça diálogos. Chame ele. Converse com seu guia espiritual. Não precisa ter mediunidade, não. Faça diálogos constantes, porque esse diálogo vai fazer você se habituar a entrar na faixa. E daqui a pouco você está ouvindo respostas. Não necessariamente ouvindo resposta mediúnica, ouvindo através do fenômeno, mas vindo a resposta através das ideias, da intuição. Isso é viver numa faixa psi. Isso é estar vivendo uma nova estrutura do ser humano. A gente está atrás de médium, porque o médium é que vai dizer a respeito da nossa vida. Às vezes o médium não sabe nem da vida dele, imagine da sua. Faça silêncio interior. Mergulhe em você mesmo. Procure asserenar-se, que você vai sentir. Procure mergulhar em você. Faça esse diálogo com seu guia espiritual, o espírito responsável pela sua encarnação atual. Faça esse diálogo constante, a princípio no monólogo mental. Depois você vai ver que surge um diálogo psíquico. Joana d'Arc, no Livro dos Médiuns, tem uma mensagem que vai dizer: não vos canseis de fazer esse diálogo repetidamente para formar um hábito e você começar a respirar no mundo das ideias. Essa é a nova estrutura do ser humano. Não é à toa. O Espiritismo não apenas apresenta a ideia da alma, do espírito, mas vai falar de uma conexão entre matéria e espírito, mente e corpo. Vai dizer que essas coisas estão ligadas de uma forma indelével, de uma forma sensacional. Não é à toa que quando Kardec lançou a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ele coloca esse subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos, porque o Espiritismo, na sua proposta ético-moral, toca nas questões comportamentais, nas questões psicológicas. Joana de Ângeles, na sua série psicológica. E assim por diante. Por que isso, meus amigos? Por que Jornal de Estudos Psicológicos? Por que essa mania da literatura espírita de tocar em questões emocionais do comportamento? Isso é coisa pra gente? O Espiritismo não é uma doutrina que deveria se preocupar nas questões éticas, nas questões morais,
e etc. O que é que isso quer dizer para nós? Porque foi essa crítica que Joana de Ângeles recebeu. O que é que ela quer se meter em temas de saúde mental, emocional, em vez de ficar na parte, né, da moral espírita, muito justo, aliás, nas dimensões aí. Por que isso? Qual é o sentido de entender isso? Talvez a pergunta esteja sendo feita de maneira incorreta. A pergunta que eu faço é, e quem disse que as dimensões mentais e psíquicas estão desconectadas das dimensões morais? E se eu disser que moralidade e saúde mental são dois lados de uma mesma moeda? Se eu disser, vou dar um exemplo, paciência. Paciência é o quê? É uma condição psíquica ou é uma virtude moral? Alguém vai dizer logo, é uma virtude moral porque tem um texto sobre paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, uma paciência. E eu tenho que concordar com isso. De fato é. Mas aí eu pergunto, alguém que esteja deprimido, esteja passando por uma depressão, inevitavelmente fica impaciente. Ou como se costuma dizer nos diagnósticos psiquiátricos, na irritabilidade. A depressão mexeu de tal forma com o sujeito que o indivíduo tende a ser intolerante e impaciente. Ora, então ele está impaciente por causa da depressão. A depressão deixou ele mais irritadiço. O que significa dizer que a impaciência é um sintoma de uma alteração psíquica. Então, ao contrário, a paciência é também uma condição de estabilidade emocional, de estabilidade psíquica. Quem disse que é só virtude moral? E se for uma coisa só? Se a virtude moral é também sinônimo de saúde mental? A gente é que afastou as coisas. Se essas coisas estão interligadas, Carl Johnson e Melanie Klein, dois nomes da mais alta equipe da psiquiatria, da história da psiquiatria. Ela é uma das grandes psicanalistas da história, especialista em criança, e ele responsável por um manual de psiquiatria da Sociedade Psiquiátrica Americana. Na década de 70, depois de 40 anos de estudos com psicóticos, deram a seguinte declaração: nós somos materialistas, não somos religiosos, somos ateus. Mas depois de 40 anos trabalhando com psicóticos, chegamos à seguinte conclusão: a melhor terapêutica para portadores de transtorno mental é fundamentada no perdão e na caridade, conforme está no Evangelho de Jesus. Essa afirmação fez tremer a Associação Psiquiátrica Americana em plena década de 70 do século passado. O Evangelho de Jesus, de Joana de Ângeles nas suas obras, não é um tratado moral com regras para você se comportar na etiqueta social. O Evangelho de Jesus é um tratado de higiene mental. É um tratado de saúde psíquica, preventiva inclusive, ou curadora, quando a coisa já está instalada. Portanto, a gente tem que mudar o olhar. E a proposta de Joana de Ângeles, com seus textos e com a sua abordagem, nesse capítulo, que é um capítulo bastante teórico, vocês podem ver isso, um capítulo bastante denso do ponto de vista científico, do conhecimento, mas a proposta de Joana é dizer que saúde emocional está também atrelada à evangelização da alma. O Espiritismo repete de uma forma mais esmiuçada, mais aprofundada e mais desdobrada o modelo de vida que Jesus apresentou. Jesus já vivia a consciência. Já era um ser consciente. E vivendo entre nós, conectados, portanto, com seu self, com o eu profundo que nós somos, com a consciência, viveu apresentando um estilo de vida que um dia nós vamos alcançar. O modelo de vida de Jesus é um modelo de vida totalmente diferente dos modelos de vidas humanas que nós vemos por aí. É um estilo de vida que contrasta profundamente com a nossa forma de ver a vida. Jesus tinha um olhar que não era o olhar da carne, era um olhar do espírito. Ele olhava as coisas com a visão espiritual, a percepção espiritual. Arnaldo Rocha costumava dizer a respeito de Chico Xavier: o problema não era você saber que Chico Xavier era sensitivo, era paranormal. Não. Era a sensação que eu tinha toda vez que eu chegava perto de Chico. A sensação que eu tinha não era apenas que ele conseguia entrar no meu psiquismo e ler o meu psiquismo, não. Não era apenas isso, é porque eu tinha sensação, eu tinha certeza que ele estava dentro de mim. Olha que coisa desconfortável. Então ele não apenas entrava em mim, mas quando eu estava perto dele, eu tinha essa sensação que ele estava dentro de mim. E aí eu me irritava. Naldinho, meu filho, não faça isso não. Para que ficar pensando nesses negócios? Quer dizer, não podia nem pensar em paz, porque era um homem que já vivia nesse psiquismo,
nesse mundo das ideias, nessa conexão, né, do mundo que dispensa a palavra articulada, cuja linguagem é a linguagem do pensamento, é uma irradiação, é um espectro que se irradia. E esse espectro se irradia cada vez mais acentuadamente à medida que a gente também desenvolve-o, que a gente se aprimora, que a gente cresce. Daí, meus amigos, desenvolver o bem, desenvolver os potenciais da alma, é ser mais saudável emocionalmente. É ser mais saudável emocionalmente. Quando eu começo a me fortificar espiritualmente, as coisas que me magoam e que me abatem, não me abatem mais, ou me abatem menos. Jesus disse de maneira poética, o jugo é suave e o fardo é leve. Por quê? Não que os problemas mudem, os problemas vão continuar sendo os mesmos. Mas é a forma que você tem de lidar com eles que muda. É a forma que você tem de encará-los que se modifica completamente. E você passa a agir de uma maneira a ter muito mais saúde mental, saúde emocional, que é essa a proposta do Espírito Joana de Ângeles. Muito obrigado, muita paz.